Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou autista, com hiperfoco em Titanic e Fluminense, um apaixonado pela leitura bíblica, tá? Vamos para o nosso devocional de hoje. Priorize Deus. Seu Deus e Pai, te agradeço por mais um dia de 10 sobre 10. Pelo que a gente todas por convite esse vídeo gravado aqui no YouTube. Essa palavra para gerar fruto nos nossos corações. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos. Tu esteja abrindo nossa mente para que possamos aprender mais de Ti. Esteja nos dando discernimento, sabedoria. Esteja despertando de nós o prazer pela leitura da Tua Santa Palavra, que a tua santa palavra é a luz para o nosso caminho, tá? Que esteja nos ajudando a compreender tudo aquilo que vamos ler. Cada linha, cada letra, cada palavra, entendeu? Que possamos meditar na tua santa palavra. É Deus, nós Jesus. Amém. Dia 41. Características de um vencedor. A Bíblia nos revela características importantes de alguém que consegue alcançar grandes objetivos. Ao chamar Josué para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, o Senhor lhe disse: somente seja forte e muito corajoso. Fica claro que força e coragem são características importantes para empreender conquistas. Creio que as pessoas que conseguiram vitórias relevantes em diferentes áreas da vida precisaram pôr em prática essas virtudes. Por isso, ainda que esteja passando por um momento desafiador, não entregue os pontos. Antes, seja forte e corajoso. E lembre-se de algo importantíssimo: a força e a coragem necessárias para galgar patamares mais altos não emanam do ser humano. É por isso que precisamos da presença diária de Deus em nossa vida. Só Ele nos dá a coragem e a força de que precisamos para vencer o medo e os obstáculos. Acredite que o Eterno tem grandes propósitos para a sua vida e que Ele está sempre disposto a fortalecer e encorajar seus filhos. Portanto, clame diariamente ao Senhor, e que Ele lhe conceda força e coragem. Cada desafio superado é um passo para uma grande conquista. Se permite que o medo paralise, que tal pedir a Deus força e coragem? Plano de leitura bíblica, Levítico 26 e 27. Levítico 26 e 27. Levítico 26. Não faço ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra vocês não passarão espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês, e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que estiver sobrado da colheita anterior, e, para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que estiver sobrado da anterior. Porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, após não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos.
Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Sendo assim, não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês, e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E, se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos. Acabarão com seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não conseguirem e não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queima incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei a cidade de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês, que nela vierem morar, ficarão espantados. Espalharei entre vocês as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eles meterei no coração uma ansiedade tal, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma fúria movida os perseguirá. Fugirão como foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e até os seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitar o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, e tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Sois os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e filho de Israel por meio de Moisés no monte Sinai. Levítico 27. O Senhor disse ainda a Moisés: Fale, filho de Israel, e diga-lhes: Quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem, da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas, e a da mulher será de 120 gramas.
Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata, e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas, se for pobre, não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as hipóteses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal, dos que se oferece ao Senhor, todo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim ou ruim por um bom. Porém, se alguém de modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para semear. 100 kg de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será maior. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e, no mesmo dia, pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu àquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, que já pertenceu ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com o acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto a dízimos do gado e do rebanho, e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser trocado. Mas, se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos. Não poderão ser resgatados. Estão antes dos mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para o filho de Israel, no monte Sinai. Senhor Deus de paz, chega desse mais um dia de vida sobre 10, porque de exercício essa leitura da tua santa palavra. Que essa palavra gerar fruto nos nossos corações, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui, tanto da devocional quanto da leitura de Levítico 26 e 27. Outra de Nabi, sempre proteger de todo mal. Que possamos passar um dia na tua presença e que o Senhor esteja se fazendo presente ao nosso lado. Esteja nos guiando, nos proteger de todo mal. É isso, Senhor Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, adicione a Dona Ricardo e deixe nos comentários o vídeo de oração. Eu gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.